4 e nós vamos fazer contato com o professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem o PL anunciou a filiação do presidente Jair Bolsonaro numa cerimônia que deve ser realizada no próximo dia 22. Bolsonaro, a gente lembra, foi eleito presidente pelo PSL, acabou deixando o partido logo no primeiro ano da sua gestão em 2019 e ao longo de 3 décadas ele já se filiou a 9 partidos políticos. Como é que você vê essa filiação de Bolsonaro? É a oficialização do casamento do presidente com o Centrão? O Centrão, aquele mesmo que ele falava mal, o Augusto Heleno fazia ironias a respeito na época da eleição, Nicoli? Bom, a gente não pode se esquecer que o Bolsonaro, assim que assumiu a presidência, no mesmo ano que assumiu a presidência, ele deixa o PSL, o que mostra que a grande preocupação de Bolsonaro era ter em mãos um partido de aluguel, né, de alguma forma, né, onde ele pudesse se estabelecer sem criar vínculos partidários, mesmo porque o Centrão acaba representando um conjunto de partidos sem uma ideologia muito clara e que tem como principal objetivo ocupar cargos, promover trocas de favores entre apoio político, verbas e ocupação de cargos públicos, né? Então, o Bolsonaro, ele teve dificuldades nesse último ano de conseguir um outro partido, exatamente por conta da pandemia, por conta do desemprego, por conta também do encarecimento do custo de vida, a queda da popularidade. O que sobrou de fato foi o PL do Valdemar Costa Neto, né, que é um sujeito que se envolveu nos casos, né, do mensalão, na época dos governos do PT, aliás, foi junto com o Roberto Jefferson, né, que hoje está preso, ele e o Valdemar Costa Neto foram dois grandes, digamos assim, cobradores, né, de favores do ex-presidente Lula, exatamente para que houvesse uma maioria no Congresso. Então, o Centrão não é um partido político exatamente, né, do ponto de vista ideológico, de lutas políticas ou de grandes consensos, né, em termos de linhas de pensamento. O Centrão é um partido que aliás, os partidos que compõem o Centrão, entre eles o PL, são grupos, né, que, seja lá qual for o governo que esteja no poder, eles tendem a apoiar, né, exatamente porque a prática e a lógica desses partidos é trocar, como eu disse, favores por apoio a seja lá quem for o presidente, né? Então, esse cenário mostra o desgaste de Bolsonaro, né? Ou seja, ele foi parar no partido que literalmente sobrou, o único que aceitou a sua presença. Porém, isso rompe também com enfim, parte, né, das promessas de campanha de Bolsonaro, que era exatamente se afastar do Centrão e promover uma forma de política que não fosse corrupta, né? No entanto, ele se associa a um partido que, digamos assim, boa parte dos seus componentes tiveram ou ainda têm a ficha suja, o que demonstra o quanto, né, Bolsonaro é uma figura contraditória. E certamente isso vai alavancar o seu desgaste político, o seu índice de queda de popularidade, coisa que nós já estamos vendo, né? Nessa semana saiu uma pesquisa, né, mostrando que o índice de popularidade de Bolsonaro, de aprovação dele, né, inferior a 20% pela primeira vez, né? O que vai mostrando como o seu discurso, né, o seu exercício da presidência e pior, né, a forma como o Brasil foi cuidado pelo Bolsonaro ou não foi cuidado durante a pandemia, levaram já ao declínio, né, dessa figura que é o Bolsonaro, né? E o resultado que nós estamos vendo é que nas últimas semanas, aliás, desde o 7 de setembro, com aquela tentativa frustrada e patética de golpe, o Bolsonaro tem se mantido mais calado, ou pelo menos evitado produzir tantas polêmicas como antes fazia. Agora, Nicoli, quando a gente vê a trajetória do Partido Liberal do PL, ele que surgiu ali em 1985, naquele período, no início do período de redemocratização do Brasil, a gente percebe um pouco da estrutura partidária brasileira. Ele dura até 2006, depois se funde com o PRONA, aquele partido do Enéas, dura até 2019 como Partido da República e volta a se chamar Partido Liberal. Agora, quando a gente resgata um pouco alguns momentos desse partido, que como você mencionou,
é um dos integrantes do Centrão, sempre esteve, né, em governos passados, independentemente da cor ideológica. A gente lembra que o José de Alencar, o vice do Lula, era do PL ali em 2002, depois ele muda de partido. Mas àquela altura, quer dizer, a gente tem nessa história recente, aqui no século XXI, um partido que indicou um vice para o Lula e agora abriga Jair Bolsonaro. Isso mostra essa falta de identidade total de boa parte dos partidos que compõem a estrutura política brasileira? Sem dúvida, Glauco, o papel do PL, né, exatamente é pertencer ao governo, seja lá qual seja, né? Metaforicamente, se fosse Jesus ou o diabo, o PL apoiaria qualquer um dos dois, né? E anos atrás, quando nós vimos, né, na passagem do ano de 2002 para 2003, a ascensão de José Alencar, ex-presidente, ex-vice-presidente da República, né? E mostrando o apoio do PL ao PT, isso já era um indício de que o PL era um partido com caráter fisiológico, né? Portanto, trocaria apoio por aprovações do governo, né? No entanto, quando isso ocorreu entre 2002 e 2003, o PL não era um partido ainda conhecido, né? Pelo menos publicamente, em casos de corrupção, né? E hoje me parece que é muito mais grave Bolsonaro aceitar o apoio do PL e aderir ao PL também do que na época do Lula, uma vez que os governos petistas, né, a fim de promover políticas sociais, foram rendidos, né, pela pressão desse centrão, tendo que fornecer cargos públicos e até mesmo o caso do mensalão, né, que ficou muito famoso na primeira década desse século. No entanto, o que a gente vai ter que observar agora é qual será o preço dessa adesão de Bolsonaro ao PL, né? O que deveremos esperar do PL, né? Que tipo de ocupação de cargos públicos, dos ministérios, enfim, me parece que hoje é muito mais complicado, né? Um presidente se apoiar a um partido como o PL, né? Que já teve uma série de escândalos, né? Envolvimento em casos de corrupção, prisões, com comprovações judiciais, né, de fato, né, diferente de parte, né, do que foi a Lava Jato, dias de passagem, mas o fato é que o PL não é um partido, digamos assim, que tem uma estampa limpa, né, para mostrar aos eleitores. Isso tende a prejudicar ainda mais o Bolsonaro, mas como eu disse, a aderência, né, a adesão de Bolsonaro ao PL está muito mais ligada a uma falta de opção do que necessariamente a uma decisão política e ideológica. Falta de opção em termos de partidos que queiram aceitar o Bolsonaro. Sobrou o Valdemar Costa Neto, que é uma espécie de dono do PL, e, enfim, obviamente que esse apoio ele não veio do nada e a troco de nada, né? Isso terá um custo talvez maior do que o custo que Bolsonaro tem hoje, tendo apoio do Centrão, né? Afinal de contas, o seu vice atual é o Milton Mourão, e que não deve permanecer enquanto vice na próxima campanha eleitoral, uma vez que já há também um indicativo de uma ruptura, enfim, de parte do Exército, principalmente a sua alta cúpula, né, ou da reserva também, né, e da alta cúpula, que envolve, entre outros, o próprio Hamilton Mourão, né. Então a gente tem uma tendência para o ano que vem de ver uma situação tanto curiosa, né, a direita se fragmentando, né. Nem todos os militares, pelo menos aquilo que a gente poderia chamar de inteligência das Forças Armadas, dificilmente vai continuar apoiando o Bolsonaro. Vamos ver o baixo clero do Exército, né, e alguns mais radicais, inclusive da reserva, como o general Heleno, talvez ainda mantendo algum tipo de apoio ao Bolsonaro. E ainda a gente vai ter uma outra ala da direita, né, concentrando apoio nas mãos de Sérgio Moro e outros candidatos nanicos também, né, que vão se envolver nessa terceira via. Isso é um bom negócio para os partidos de esquerda, principalmente o PT. Quanto mais se fragmenta o discurso da direita, mais essa direita começa a criticar a si mesma, né, dentro das suas ramificações e fragmentações. E o resultado é que o PT e Lula, né, tendem a assistir essa disputa literalmente com o balde de pipoca na mão, né, porque esses confrontos, né, entre as direitas diversificadas que agora se estabeleceram, inclusive, né, com muitos grupos evangélicos abandonando apoio a Bolsonaro, como Malafaia, né, que chegou a ser
cogitado como vice de Bolsonaro para a próxima eleição, mas algumas notícias já dão conta de que Malafaia e muitos outros grupos evangélicos já não têm o mesmo tipo de contato com Bolsonaro como tinham até alguns meses atrás, né? E, consequentemente, isso tende a fortalecer as candidaturas de esquerda, né, que tem se concentrado, por hora, né, nas mãos de Lula. Nicole, você fala dessa questão do vice, especula-se inclusive que esse cargo pode ir para o PP, né? E o PP e o PL são os dois maiores partidos do chamado Centrão. Esse grupo, na prática, teria um protagonismo como nunca teve em nenhum outro governo, caso, obviamente, Bolsonaro venha a se reeleger. Mas já tem hoje, né? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, é alguém que pertence ao PP de Alagoas e tem um poder muito grande, né? Inclusive tem a chave do cofre, como a gente viu aí na questão das emendas de relator. Então a gente tem assim um panorama, Nicole, de um governo que, na prática, na área econômica, entrega tudo ao mercado, ele se recusa a administrar preços, né, como a gente vê no caso da Petrobras e das tarifas de energia elétrica, fica tudo ao sabor do mercado, e na área política, para prender justamente o Centrão junto a si, acaba entregando também a chave do cofre, ou seja, não faz articulação política na prática, principalmente na Câmara dos Deputados. É um governo que não quer governar, Nicole? Eu diria que é um governo que não tem capacidade de governar, né? Não tem corpo técnico suficiente, né? Tanto é que teve que solicitar não só apoio ao Centrão, como também parte dos ministérios são culpados, né, por técnicos do Centrão ou pessoas muito próximas a isso, né? A esses grupos, né? Mas o Bolsonaro chegou à presidência, né, com cheque em branco, né, sem um corpo técnico e qualificado, né, e responsável, né, na prática da gestão pública. Isso traz enormes dificuldades, né, para a própria gestão Bolsonaro. Então, Bolsonaro hoje é um refém, né, não só do mercado, como você muito bem apontou, Glauco, mas também do Centrão, o que mostra que hoje a grande preocupação de Bolsonaro é evitar danos maiores, né, em termos de acusações, de penalidades. Então, o objetivo dos Bolsonaros da família é muito mais fornecer digamos assim, benefícios do que governar. Benefícios a quem? Obviamente que não ao povo, mas àqueles que os apoiam, né? Mercado, Centrão. Então, de fato, é um governo que já não governa há algum tempo, né? A gente tem visto, por exemplo, nessa semana, a demandada de funcionários de carreira do INEP, né? Que é o instituto que cuida do Enem. Isso é um indicativo de que talvez nós tenhamos surpresas na prova desse ano. Eu digo em termos de conteúdo e organização, né? Isso talvez, mesmo por questões éticas, né? Os funcionários não deram muitos detalhes, né? A respeito da saída, né? Apenas de assédio moral, mas também há indicativos de que há uma profunda desorganização dos conteúdos das avaliações, assim como a logística, né? Da distribuição, controle e segurança das provas, né? Então isso é uma das demonstrações, né? De que o corpo técnico bolsonarista é muito pouco qualificado, né? E tende a tomar decisões a partir de critérios pessoais, não técnicos, sem levar em consideração que vivemos numa república e que o interesse coletivo deveria predominar. Então, Bolsonaro não governa mais e onde ele tenta ainda fazer alguma coisa é na pauta moral, né? E muito menos do que nos anos anteriores. Já não vemos mais Damares anunciando falácias absurdas. O Ministério do Meio Ambiente hoje é um ministério em silêncio, né? Antes a gente tinha o Ricardo Salles, enfim, promovendo declarações em torno de blasfêmias sobre o meio ambiente, né? Uma profunda falta de conhecimento. O Ministério da Justiça também está em silêncio, né? Então a gente vê que quem cedeu um corpo técnico minimamente capaz de manter os ministérios silenciados e promovendo práticas, né, que envolvem o mínimo necessário para que o governo siga funcionando, né? Então, quem garante tudo isso é o Centrão. E isso enfraquece ainda mais a imagem do Bolsonaro frente aos seus eleitores, os mais fanáticos, e o que resta a ele agora é, de fato, tentar se proteger de acusações e de um colapso maior ainda do seu governo, né? É um governo que, literalmente, chega no último ano de presidência, né, totalmente enfraquecido, e literalmente o governo tem sido empurrado com a barriga, né?
Eu acho que o grande objetivo de Bolsonaro hoje é não levar um impeachment e se manter no poder, enfim, até pelo menos o final do mandato, né? E talvez a estratégia que sobre seja criar algum escândalo, alguma mentira, né, tentando denunciar o processo eleitoral. Mas essa via também foi muito enfraquecida esse ano, quando o próprio Congresso não votou o voto impresso, né, a respeito do voto impresso, o que enfraqueceu ainda mais o Bolsonaro, né? Então, de fato, é um governo que termina melancólico, fraco, incompetente, negacionista, né? E que demonstrou para a sociedade quão são ineptos e incapazes, né, tecnicamente, né, o corpo técnico bolsonarista, né, de exercer um governo. E mesmo com todas as novidades aí nesse cenário pré-eleitoral, tanto do governo quanto também da chamada terceira via, né, as pesquisas continuam mostrando uma dianteira muito forte do ex-presidente Lula, Nicole. Ontem foi divulgada uma sondagem da Genial Investimentos e Quest Consultoria, mostrando que Lula teria hoje 57% dos votos contra 27% de Bolsonaro em simulação de segundo turno, que é um aumento de 6% em relação à pesquisa anterior. A vantagem do ex-presidente sobre outros adversários é ainda maior. Como que você vê essa questão da colocação dessas peças de xadrez, ou melhor, até a gente comparando com o futebol, enquanto está todo mundo se mexendo, o ex-presidente Lula joga parado para ver quem vai ser de fato seu adversário? Exatamente, é uma tendência também de criar com linhas tortas, né, uma espécie de frente ampla para segurar o bolsonarismo e inclusive o Sérgio Moro, né? Que é um tema que eu daqui a pouquinho eu gostaria de comentar, né? A participação do Sérgio Moro. Mas o que a gente viu na última semana é o Lula estendendo a mão ao PSB, e a gente não pode esquecer que Geraldo Alckmin, né, que já foi candidato à presidência da República pelo PSDB e um grande crítico do presidente, mas há um processo de aceno, né, entre Alckmin e Lula, exatamente para criar uma grande aliança entre PT, PSB e, quem sabe, até mesmo trazer algumas figuras remanescentes do PSDB, porque hoje a grande preocupação dos partidos que seguem alguma mínima ideologia e que tem comprometimento mínimo também com a democracia é exatamente salvar o próprio regime democrático, né, contra ataques eventualmente fascistas. Isso envolve não só a figura do Bolsonaro, também como de Sérgio Moro, né, que é algo que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas a grande estratégia do PT hoje é assistir essa fragmentação da terceira via, né? Ainda aparecerão outros nomes. O nome de Sérgio Moro é uma grande aposta, né, do mercado, de grandes meios de comunicação, inclusive a Rede Globo, mas ainda não se sabe exatamente qual é o poder, né, digamos assim, de propulsão, né, dessa candidatura, né? Pode ser que, no primeiro momento, Sérgio Moro consiga atrair parte do eleitorado bolsonarista, principalmente aquele público que, sem tomar atitudes tão fanáticas, né, insanas como hoje os bolsonaristas tomam, acabam tendo uma visão mais voltada à anticorrupção. No entanto, um problema que o Sérgio Moro certamente vai enfrentar é a maneira como ele agiu em relação ao ex-presidente Lula, né? Óbvio que a Lava Jato trouxe algumas contribuições, né, em relação à investigação sobre casos de corrupção, mas no que diz respeito ao processo que envolve o ex-presidente Lula, houve uma série de provas duvidosas que, no final das contas, o próprio STF mostraram que não tinham validade, até mesmo, digamos assim, a ordem do processo, os encaminhamentos, as prisões, ou mesmo o fato, né, da Justiça de Curitiba tomar as rédeas dessas investigações quando isso deveria ter ocorrido a partir de Brasília. Bom, resultado dessa história toda, talvez se começarem a mexer muito na história de Sérgio Moro, se observarem o que foi feito no caso do Banestado, né, do Paraná, né, quando cerca de 800 bilhões de reais foram, de alguma forma, levados, né, para fora do país sem que houvesse uma investigação séria. Além disso, né, se de fato demonstrar o quanto foi prejudicial a forma como o Sérgio Moro agiu em relação às ex-construtoras, né, que ao invés de decretar intervenção federal, literalmente bloqueou as contas dessas construtoras, que de fato se envolveram em casos de corrupção, mas essas obras
públicas, né, mediadas por essas construtoras, elas poderiam ter continuado, de alguma forma, sob investigação do Ministério Público, o que facilitaria a manutenção de muitos empregos. Então, o que se vai se mostrar nessa campanha eleitoral, quão prejudicial Sérgio Moro foi em relação à economia brasileira, à democracia, aos direitos individuais, sobretudo aos direitos do ex-presidente Lula, né, que, de fato, se transformou num objeto de interesse, né, de destruição de imagem, né, por parte de Sérgio Moro, né? Então, isso pode ser que o prejudique bastante, né? E esse é um elemento que a gente não pode perder de vista. O que, no final das contas, vai demonstrar para a gente que, embora hoje Sérgio Moro busque se diferenciar de Bolsonaro, há entre os dois, Sérgio Moro e Bolsonaro, muitas semelhanças. Primeiro, a via da ilegalidade, né? Ou seja, da tentativa de passar por cima de cláusulas, né, e elementos fundamentais, pétreos, né, da Constituição brasileira, como a preservação de direitos individuais, a ideia de que ninguém pode ser preso e acusado sem provas suficientes. Então, enquanto que Sérgio Moro parece ser muito mais uma teoria jurídica em termos de promoção de um estado de exceção, que é um elemento típico do fascismo, o Bolsonaro é a prática, né, da tentativa de exercer essas rupturas, né, constitucionais, legais, contra os direitos individuais. Mas, ao mesmo tempo, o que há também de semelhante entre Bolsonaro e Sérgio Moro é a incompetência, a incapacidade, né, de levar à frente seus projetos. No caso do Sérgio Moro, estávamos falando do caso do mensalão, e, aliás, do petrolão, né, da Lava Jato, e as acusações que foram feitas ao ex-presidente Lula, né, que do ponto de vista jurídico, e depois de conversar com muitos juristas, né, o que eles me afirmavam é que o processo de Sérgio Moro contra o Lula foi uma verdadeira molecagem jurídica, né, com uma série de provas que não eram provas no final das contas, contando com reportagens de revistas também tendenciosas como prova contra o Lula. Então vejam que essa tentativa, né, de passar por cima da lei, de parâmetros, né, que são necessários para proteger os indivíduos contra falácias, o Sérgio Moro, enfim, agiu de uma maneira muito infantil, né, fez uma molecagem jurídica e, por sua vez, o que é o governo Bolsonaro é uma verdadeira molecagem administrativa, né? É um presidente que não tem competência e age conforme interesses pessoais, destruindo o interesse público ao mesmo tempo, né? Então, Sérgio Moro e Bolsonaro têm muito em comum, né? Como eu falei, Sérgio Moro parece ser mais uma prática, né, jurídica de um estado de exceção, enquanto Bolsonaro busca essa prática, de fato, a execução, melhor dizendo, né, uma prática política de extinguir muitos elementos, ou quase todos os elementos constitucionais de defesa dos direitos individuais. Resultado, essas duas formas de molecagens, né, essas duas formas, né, de agir contra parâmetros legais tendem a se desgastar durante o processo eleitoral. O que a gente vai ver ano que vem é, de fato, Bolsonaro e Sérgio Moro lavando roupa suja, né? A Lava Jato se transformará numa máquina de lavar roupas sujas, na verdade, em que, de fato, essas disputas entre a terceira via e Bolsonaro e as fragmentações dessa terceira via tendem a enfraquecer cada vez mais estes mesmos grupos, né, fortalecendo a imagem de Lula. E Lula, um dado também importante que saiu essa semana, tem o maior índice, né, ou menor nível, perdão, de rejeição entre os, até agora, presidenciáveis. Então, o tabuleiro começa a se mostrar, né? O Ciro Gomes, semana passada, já nos mostrou um indicativo de que dificilmente será candidato, né? Talvez busque outras praias, né? Como o governo do seu estado ou, de repente, o Senado, mas isso vai ilustrando que, de fato, vai ser muito difícil a direita, né? Ou uma terceira via conseguir alavancar facilmente um nome capaz de concorrer com o ex-presidente Lula. Pois é, a gente vai ter aí uma disputa, como a gente já comentou aqui outro dia, entre o bolsonarismo com Bolsonaro e o bolsonarismo sem Bolsonaro. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu agradeço, Glauco. Bom dia a todos. Bom final de semana. Bom dia para você também. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicoli Ramires.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.